Você já foi surpreendido por algum momento, algum acontecimento, algum evento específico, algum imprevisto que você percebeu que você não estava preparado? Só que antes disso acontecer, parece que a sua vida estava tranquila. A gente estava certo que a vida estava andando por um caminho bom, um caminho tranquilo, um caminho que tudo iria acontecendo de maneira tranquila. Só que aí de repente eu me percebo num beco sem saída, quase no fundo do poço, e eu não sei o que fazer. Você já passou por essa experiência? Se você quer entender por que acontece isso com a gente, fica nesse vídeo que eu vou estar te ajudando a entender melhor esse processo. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou psicólogo e nesse canal a gente traz exatamente esse tipo de conteúdo: saúde mental, expansão da consciência, ansiedades, medos, bloqueios. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário também, para que a gente possa ir conversando, e sugestões de novos vídeos também, para que a gente possa ir se ajudando aí a crescer e a se desenvolver, ok? Bom, primeiro a gente precisa entender que a gente sempre está indo muito mais no automático do que de forma consciente. Isso é natural, isso é nosso. A maioria das pessoas está num processo de inconsciência e a gente simplesmente vai trabalhando, a gente vai indo na vida, a gente vai vivendo, interagindo com os estímulos, e dessa forma a gente vai percebendo a vida. Só que muitas das coisas, a maioria das coisas que acontecem hoje na nossa vida são de forma inconsciente, ou seja, a gente faz no automático, Quem nunca se pegou aí entrando no carro e quando piscou já estava em casa, Ou seja, eu nem percebi que eu cheguei em casa, de tão automático que eu vim. E isso é muito comum, porque quando a gente não busca esse processo, a gente não se dá conta o quão inconsciente a gente se encontra naquele momento. E aí, qual é o prejuízo disso? O prejuízo é que quanto mais inconsciente a gente está, menos perceptível a realidade parece. Ou seja, parece que o tempo passa muito mais rápido, parece que eu faço muito menos coisas e parece que a vida simplesmente está acontecendo e eu não estou vivendo ela. E esse é o prejuízo, talvez seja o maior prejuízo da inconsciência, exatamente nesse sentido de você perder a tua essência em si e senti-la, perceber que você é você, e você consegue tomar as melhores decisões. Na inconsciência você só faz, você só permite que ocorra, a partir de um condicionamento que você já recebeu. E isso é muito perigoso, porque a gente pode ir produzindo provas contra a gente mesmo. O que seria isso? A gente pode produzir resultados que não sejam benéficos para a gente, só que como a gente não conscientiza, eu não me percebo produzindo esses resultados contra mim mesmo. Só que aí, quando eu chego ou acontece algo, é nesse momento que vai ocorrer uma percepção maior da vida. Por quê? Porque eu estou prestes ou percebo um perigo, algo ruim, algo que confronta a minha estabilidade. E aí me chama a atenção, ou seja, eu cobro a minha atenção. E quando eu cobro a minha atenção, é como se eu levasse um susto sobre aquilo, É como se eu estivesse em casa, tranquilo, tomando o meu chimarrão, o meu drink, o meu café, e de repente um ladrão pulasse pela janela. Ou seja, aquilo me instiga a tomar uma atitude. Só que para mim estava tudo tranquilo, estava tudo bem, eu estava seguro, a partir da minha inconsciência. E aí quando esse ladrão entra, eu me assusto, ou seja, ele me tira do meu processo de homeostase, de tranquilidade ali, de repouso, e ele me cobra uma ação. Só que aí eu esqueço que eu poderia ter, possivelmente, claro, na medida do possível, me prevenido disso. Eu poderia talvez ter fechado o portão, eu poderia ter talvez colocado uma cerca elétrica, eu poderia talvez ter fechado a janela, eu poderia ter talvez fechado a porta, Eu poderia ter tomado algumas precauções, claro, salvaguarda de alguns acontecimentos que não tem como a gente prever e tudo mais,
Mas aqui o objetivo do vídeo é trazer exatamente uma produção que eu possa estar fazendo contra mim. E aí essa produção, quando eu colho o resultado dela, eu não gosto. Às vezes eu fico irritado, eu fico ansioso, eu fico angustiado, às vezes eu fico até triste com o resultado, só que eu não entendo por que isso aconteceu. E muitas das vezes a gente só colheu esse resultado porque o processo de produção estava sendo inconsciente. Eu não estava presente no momento em que eu estava plantando aquilo. Só que aí na hora da colheita eu estou consciente, porque na hora da colheita eu espero algo bom, eu espero algo positivo. Só que aí não vem, não chega. E aí eu fico triste, fico desanimado, desmotivado. Eu queria que fosse diferente. E é por isso que é importante a gente olhar para esse processo de inconsciência, porque quanto mais você se espanta com os acontecimentos ou percebe que você não consegue lidar com eles, isso quer dizer que você anda muito, ou às vezes a maior parte do tempo, de forma inconsciente. O que é isso? Você não está presente na sua vida. Você está simplesmente deixando automatizado muitos processos. E esses processos têm a ver com o seu condicionamento, que muito possivelmente você nem sabe qual é. Só que você está permitindo que isso ocorra. É importante que a gente olhe para esse tipo de processo, porque a maneira com que a gente maneja, ou seja, a maneira com que eu planto, mas de forma consciente, isso reforça a probabilidade do resultado, ou seja, da colheita, ser positiva. E claro, vai chegar um momento que, mesmo eu estando consciente para plantar, vai ter um momento que isso vai ficar automático. Eu não preciso mais estar tão presente, só que aí eu já condicionei algo bom. A questão que a gente está falando é quando a gente não sabe o que está plantando, não definiu que aquilo é bom, mas já está jogando a semente, Isso já está germinando ali. Mas eu nem defini que eu queria aquilo, que eu queria daquela maneira, ou que eu queria fazer daquele modelo. Mas eu vou colher, isso é certo. Por quê? Porque eu já estou jogando a semente, eu já estou semeando, eu já estou adubando, eu já estou me movimentando para aquilo. Só que aí quando chega na hora de colher, eu não gosto do resultado. Então sempre quando algo for desconfortável ou diferente do que eu desejo, é importante eu pensar por que eu colhi isso, O que eu fiz, quais movimentos eu fiz para que eu colhesse isso que eu estou colhendo agora, que na minha concepção não é válido, não é prazeroso, não é positivo para mim. Reavalie todo o seu plantio, quais movimentos você fez para que você colhesse isso que você está colhendo, que não é satisfatório. E a partir disso, reorganizar esse plantio de forma consciente para que eu vá trazendo novos resultados. E dessa forma eu fique mais satisfeito. Isso faz sentido para você? Se esse vídeo, se esse tipo de conteúdo te ajudou, já deixa um like aí para dar uma força para o canal, se inscreve também no canal, que isso vai ajudar bastante a gente poder levar aí esse conteúdo para mais pessoas, ok? Eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço, até mais!